Mas sem mais demoras, eu quero então compartilhar com você dentro desse tema, né, que vocês estão tratando aqui, o sobrenatural, nessa campanha, nessas noites tão especiais, tão maravilhosas. Eu quero aqui estar compartilhando com você sobre o tema, o sobrenatural através de você. Quando eu estava orando, pedindo realmente um rema para o Espírito Santo, dizendo, Senhor, o que o Senhor quer estar falando com esse povo tão lindo, que vai estar ouvindo essa palavra. E o Senhor falou comigo, diga a eles que eu quero usá-la. Diga a ela que eu quero usá-la. Diga a ele que eu quero usá-lo. E a gente vai caminhar nesse rema de Deus aqui. Então eu queria que você falasse, aí onde você está, sentadinho agora, diga assim, o sobrenatural através de mim. Mais uma vez, o sobrenatural através de mim. Aleluia. Queridos, acabou de sair aí nas redes sociais um documentário do pastor Billy Graham. Eu estava assistindo esses dias, até o meu filho que indicou, falou, gente, vocês têm que assistir esse documentário que é intitulado Uma Jornada Maravilhosa. E fala um pouquinho da vida desse grande homem de Deus, né? Billy Graham, para quem não sabe, ele é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E o pastor Billy Graham, quando se converteu aos 16 anos, ali em Charlotte, nos Estados Unidos, ele teve uma conversão muito apaixonada. E logo que ele se converteu, ele foi para um seminário e para aprender mais a palavra de Deus. E ele falou que começou a sentir Deus chamando ele para o ministério. Deus chamando ele para ser uma bênção, para abençoar outras pessoas. E ele conta nesse documentário, Uma Jornada Maravilhosa, ele conta ali que ele tentou negociar com Deus algumas vezes. E falar, Deus, eu não, o Senhor chama outro. Até que ele se sentiu assim realmente comovido pelo amor de Deus. E ele disse, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, eu quero ser como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quiser. Eu me rendo à sua vontade. Bem, queridos, não demorou muito. E Billy Graham experimentou aquilo que foi essa entrega gloriosa para Deus. Billy Graham, ele se tornou, como eu estava falando para você, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Ele é considerado o homem que pregou para o maior número de pessoas no globo terrestre simultaneamente. Você já pensou? Olha, a equipe dele falou que em 1993, mais de 2,5 milhões de pessoas tinham dado um passo à frente para aceitar a Jesus nas cruzadas de Billy Graham. E em 2008, a audiência do programa dele chegou a alcançar em torno de 2,2 bilhões de pessoas. Uau! Um homem que no início da sua fé recebeu um chamado e mesmo renunciando no custo, ele se entregou e disse, Deus, eis-me aqui. E olha o que Deus fez na vida dele e através da vida dele hoje. Eu estou aqui para dizer para você que Deus quer realizar um sobrenatural através de você. Através da sua vida. Talvez você está assistindo agora esse culto com a sua esposa do lado, com seu marido do lado, seus filhos. E talvez você pode pensar, essa palavra é para ele, é para ela. Mas eu quero dizer, essa palavra é para você agora. E eu quero que a gente leia esse texto tão lindo de Isaías, capítulo 49, versos de 1 a 3. E eu gostaria que você recebesse isso com uma profecia, como uma profecia de Deus para você. Olha o que diz Isaías 49, versos de 1 a 3. Eu vou estar lendo na tradução NTLH. O Senhor diz, nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe, quando o Senhor me escolheu. Eu nem havia nascido, quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada. E me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse, Israel, você é o meu servo e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Hoje o Senhor te diz, ei, você é o meu servo, você é a minha serva e por meio de você
eu vou mostrar a minha grandeza. Mas a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre como você ser usado por Deus. Como então manifestar esse sobrenatural que Deus quer manifestar através de você. Então, antes da gente dar continuidade, eu gostaria que a gente tivesse mais uma palavra de oração. Feche os seus olhos onde você está. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada porque já podemos sentir, Pai, a Tua presença neste lugar, o Teu mover neste louvor, nessa adoração. Oh, aleluia. Fica à vontade, amigo Espírito Santo. Ministra a Tua palavra com poder, com graça, com autoridade. E eu quero te pedir, Pai, que a partir de hoje, dessa conferência sobrenatural, que a vida de cada querido e querida que está ouvindo essa palavra não seja mais a mesma. Que se cale e emudeça toda voz contrária do Teu Espírito, em nome de Jesus, que se faça ouvir somente a Tua voz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Então, o sobrenatural através de você. Através de você. Em primeiro lugar, eu quero te dizer, talvez você pode dizer assim, pastora, como Deus vai mover o sobrenatural através de mim? Eu quero te dizer, em primeiro lugar, através dos seus talentos. Deus quer te usar com os talentos naturais, pessoais que Ele te deu. Sabe, queridos, todos nós temos talentos. A gente, dificilmente nós vamos ser bons em tudo. Mas certamente existe algo que você faz com prazer, que você faz com alegria, sabe? Meu esposo, que eu admiro muito como preletor hoje, né? Ricardo tem ministrado em tantos lugares do Brasil, do mundo. Eu vejo que ele tem realmente esse dom evangelístico, da pregação. Mas o Ricardo conta que nos primeiros dias da sua fé, ele ali na igreja, tentando se inteirar em algum ministério, e ele foi fazer o teste de participar do coral da igreja. No coral, não era nem o louvor para ser back, que é assim, ainda mais seletivo, para participar do coral. Mas ele conta, eu fui reprovado. A irmã chegou para ele e falou, olha, não está dando, realmente não vai ser possível você participar do coral jovem. E ele conta, né, que o louvor dele, só Jesus recebe. E como adorador, né, como levita, ele é um ótimo pregador. Mas ele descobriu o lugar dele no reino de Deus. Então, o talento dele natural não é cantar. Mas meu marido, ele sempre foi um ótimo vendedor. Então, é daquele meu pastor, diz assim, Ricardo, você vende até, como diz o ditado, né, urubu voando. Ricardo, você vende qualquer coisa, o que você passa para mim, eu quero comprar. E o que aconteceu? O Ricardo se converteu, aceitou Jesus e hoje ele, ele vende, ele passa com muita naturalidade. Ele tem um dom que Deus deu natural para ele de persuasão, para convencer as pessoas do pecado, né? Para ser o instrumento do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo. É um dom natural. Eu quero perguntar para você, quais são os dons naturais que você tem? Quais são os dons naturais que Deus te deu? O que você faz que as pessoas falam assim, uau, poxa, ficou muito bom essa comida que você fez. Uau, eu ouvi você cantando no banheiro, que voz linda. O que você faz que te dá prazer, que você também se sente realizado com isso? Sabe, normalmente, essas pessoas que são muito bem-sucedidas na sua carreira e são felizes na sua carreira, são pessoas que fazem algo que lhes dão alegria. Claro que tudo que, se a gente quer ter sucesso na nossa vida, a gente tem que fazer com esforço, a gente tem que pagar o preço, mas não significa que você não vai fazer com alegria, com gozo. O que você faria, assim vamos dizer, um trabalho que sem ganhar dinheiro nenhum, você diria assim, uau, eu faria isso de graça. Isso pode estar relacionado ao seu talento natural, aquilo que Deus te deu, que Ele quer te usar nisso. A gente vê, eu tive o privilégio, né, de ir ali na Toscana, e nós fomos ali em Florença, e no museu, onde nós vimos a escultura gigante de Davi, esculpida por Michelangelo. Gente, é uma coisa assim,
espetacular. E a história conta que Michelangelo, ele foi descoberto ainda quando adolescente, por algumas pessoas. Eles viram aquele jovenzinho mexendo com barro, acharam assim incrível a maneira que ele fazia as esculturas, colocaram ele numa escola e Michelangelo simplesmente se tornou um dos maiores criadores da arte do Ocidente. Quantos músicos, compositores dizem que ouvem a música na sua cabeça? Sabe, isso é o quê? Um talento natural. É muito tremendo isso. Quantos foram dotados com a capacidade de administrar? Quer ver? Eu quero te dar um exemplo bíblico. A gente vê que José, quando ainda era um rapazinho, o que o pai dele falou? José, vai lá cuidar dos seus irmãos. Aí José, a gente sabe a história, você pode ler lá no livro de Gênesis, a gente vê que José estava escravo na casa ali, né, do seu senhor, e o seu patrão falou assim: José, você vai cuidar das minhas finanças, você vai cuidar da administração da minha casa. A gente vê que quando José foi preso, esse talento que ele tinha se sobressaía, esse talento de administrar era tão visível que até o carcereiro disse assim: José, você vai cuidar da prisão. Bem, e a gente conhece a história. Quando Deus chegou numa fase da vida de José e disse: meu filho, eu vejo em você um administrador e você vai cuidar de uma nação. Aquilo estava dentro de José, era um talento natural. Se você me colocar para fazer conta, normalmente eu vou fazer umas 1000 vezes até acertar, porque esse lado do cérebro fala que é bem criativo, né? Normalmente o lado racional não é tão desenvolvido. Mas isso não significa, se você é diferente do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, que você é inferior. Você é apenas diferente. Você tem talentos. E eu quero te dizer que Deus quer usar o seu talento natural para a glória do nome dEle. Eu quero te dar um dever de casa, um desafio, para quando finalizar essa ministração, hoje à noite, antes de você dormir, ou ainda essa semana, você vai pegar uma folha, ou pegar o seu celular ali nas notas e colocar: o que eu faço, o que eu gosto, que me dá prazer, que as pessoas elogiam, que eu faria sem ganhar salário nenhum. O quê? Eu quero te dizer que possivelmente tem uma grande possibilidade que Deus quer te usar nisso. Deus quer que esse talento natural que Ele te deu seja usado de maneira sobrenatural para abençoar outras pessoas. E eu quero, ao longo dessa ministração, repetir o texto que nós lemos, porque Deus está falando com pessoas aqui. Deus está dizendo para pessoas aqui. Talvez você pense: acabou, não tem mais futuro para mim. Eu não sei para que Deus quer me usar. Talvez você estacionou o teu carro, né, na maneira figurada, dizendo: eu vou ficar estacionado aqui. Não, isso é para outra pessoa. Mas um carro não foi construído para ficar na garagem. Deus tem uma aventura para você. É tempo de você se movimentar, porque por meio de você, como nós lemos no texto de Isaías 49, Ele vai mostrar a sua grandeza. Quem pode dizer amém aí? Aleluia. Glória a Deus. O sobrenatural através de você. Então, em primeiro lugar, eu disse que Deus, Ele quer usar através dos seus talentos. Dos seus talentos. E a segunda coisa que eu quero te falar, querido, querida, é que Deus, Ele quer te usar sobrenaturalmente através dos seus dons espirituais. Você sabia que fora o talento natural, Deus, Ele também nos dá dons espirituais, algo que é sobrenatural, para que a gente possa alcançar outras pessoas, para que a gente possa abençoar outras pessoas. Mas, queridos, quando eu estava preparando essa palavra, algo muito forte, que Deus me disse, eu quero falar para pessoas aqui, eu quero dizer para você. Sabe uma coisa que tem atrapalhado as pessoas de serem usadas por Deus? É a palavrinha chamada comparação. É dizer: não, Deus, mas você usa o fulano de tal maneira, eu não consigo ser igual ao fulano. Deus, mas eu não sou igual ao meu pastor. Deus, mas eu não sou igual à minha pastora.
Tem uma pastora que eu admiro muito, gosto muito de ouvir as suas mensagens, a pastora Joyce Meyer, e ela conta que ela dizia isso para Deus. Ela falava: Senhor, eu não consigo ser como a minha pastora. A minha pastora, ela vai num aconselhamento e ela ouve as pessoas com tanta paciência, 1 hora, 2 horas, ela é tão cândida, ela é tão gentil. Meu Deus, eu não consigo ser assim. A pastora Joyce Meyer falando que ela entrava em crise, porque ela falava: uma pessoa chega diante de mim, em 10 minutos eu já sei o que falar, o que dizer, o que ela tem que fazer. Talvez você seja dessa maneira, ou como a pastora dela, eu não sei. Mas o problema é a comparação. Às vezes nós estamos nos comparando com o outro, e a gente estaciona o carro daquilo que Deus tem para nós. E Deus, Ele tem uma aventura, Ele quer fazer, não só por você, Deus quer fazer através de você. Receba essa palavra hoje, sabe? Porque a Bíblia fala que nós somos um corpo. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia diz: são boca. Tem gente que é boca, que está aqui no púlpito, né, falando. Tem gente que é mão, tem gente que é pé. O corpo, ele não é feito de um membro só. É a multiforme sabedoria de Deus que se manifesta. E Deus quer usar você com o dom espiritual que Ele já te concedeu. Você aceitou Jesus? Senão você vai poder aceitar hoje. Nós vamos te dar essa oportunidade. Se você ainda não aceitou Jesus, mas se você já aceitou, certamente o Espírito Santo, Ele dá dons aos homens para nos usar. E eu quero te dar aqui algumas dicas práticas de como você descobrir: pastora, qual é o meu dom espiritual? Como saber como Deus quer me usar no dom espiritual? Bem, antes eu só quero afirmar algo para você, que Deus quer, que eu e você, que a gente descubra qual o dom que Ele tem para nós. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, falam assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Deus quer que eu e você, a gente busque os dons. O que o Senhor tem para nós? Agora, especificamente, qual o dom que Deus quer que a gente busque? E Ele continua ali em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Então, buscar dons, o quê? Que você vai apresentar a Deus servindo outros. Infelizmente, nós vivemos um tempo, uma época, né, queridos, onde tem pessoas que dizem: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso congregar. Agora a gente não está podendo ir, né? Mas você está aqui assistindo esse culto, é porque mostra que você é um congregado. Glória a Deus, parabéns pela sua vida. Agora, tem pessoas que dizem: não, Deus conhece o meu coração, são os desigrejados, né? Então dizem assim: não, eu já tenho temor a Deus, eu assisto só o culto pela internet. Então, por exemplo, a igreja aberta não vem para a igreja. Então, algumas vezes, eu já disse para essas pessoas: talvez você não precise. Você diz assim: não, só de eu receber, né, na internet já é o suficiente. Mas eu quero te dizer, tem pessoas na igreja que vão precisar de você. Deus quer te dar dons para você servir a igreja, que vão precisar do seu sorriso, vão precisar do seu abraço. Às vezes uma coisa tão simples, de você ficar no boas-vindas. Na igreja a gente chama boas-vindas, eu não sei como chama aqui o pessoal da recepção. Mas de você ficar ali, tudo isso faz parte, no estacionamento da igreja. Às vezes, quando voltar os cultos, claro, né, gente? Então assim, às vezes um novo convertido, ele vai se firmar com Jesus porque ele foi bem atendido, vamos dizer, no estacionamento. Então, são tantas coisas. Deus quer usar você. E a gente vê que em Coríntios ele cita alguns dons, mas talvez você diga assim: pastora, como é que eu vou descobrir os dons espirituais que Deus me deu? Como é? Tem coisas que são naturais, né? Vamos dizer, que a gente vê facilmente, claramente. Por exemplo, quem recebeu o dom de línguas, você pode ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, daqui a pouquinho eu vou dar uma passadinha aqui, onde o apóstolo Paulo cita alguns dons. Então quem recebeu o dom de língua já sabe, recebeu o dom de línguas. Quem recebeu o dom de profecia, e aí o apóstolo Paulo vai falando, tem os apóstolos, os profetas, os mestres, ou aqueles que têm o dom de fazer milagres, né? E ele vai dizendo aqui, aqueles que têm o dom de ajudar, aqueles que têm o dom de liderar. Uau!
Agora, talvez você diga, pastora, sim, eu entendo claramente. Eu recebi o dom de línguas, eu tenho o dom de profecia, eu oro pelas pessoas, sinto que elas são curadas. Ou eu sou claramente um evangelista, eu tenho facilidade de falar de Jesus. Mas, pastora, ainda não é claro para mim. Então, eu quero te dar algumas dicas práticas para que Deus use, através da sua vida e alcance outras pessoas. Porque o sobrenatural, Deus quer fluir através de você. Me chamou a atenção, assistindo esse documentário do pastor Billy Graham, que estou te falando, tem aí, você pode assistir aí nas redes sociais. Você vê que uma jornada extraordinária, ele contando que as primeiras vezes que ele foi ministrar em uma igreja, ele se recorda que quando ele estava pregando ali, ele sentiu uma vontade de fazer o apelo e chamar as pessoas para virem à frente. E naquelas primeiras ministrações dele, naquela igreja, ele conta que num dia que ele fez o apelo, 11 pessoas vieram à frente. E aquilo chamou a atenção dele, tipo assim, uau, Deus tocou no meu coração para fazer o convite, e essas pessoas vieram, e pareceu tão fácil. Olha aí, havia um dom sobre o pastor Billy Graham de evangelismo, onde ele convidava as pessoas para aceitarem Jesus e elas vinham com facilidade. Tanto que isso se evidenciou ao longo de todo o seu ministério. Nessas cruzadas, que eu citei no início da mensagem aqui, que milhares de pessoas, 2,5 milhões de pessoas, foram à frente aceitando a Jesus. Que incrível, que fantástico. Certa vez nós fomos questionar um querido irmão, tinha um ministério muito lindo de libertação, sabe? Era muito forte o ministério de libertação dele. E a gente perguntou, deixa eu te falar, como é que você descobriu que você tinha esse dom? Sabe, de orar e as pessoas serem libertas? Porque às vezes ele estava só dele pregar, já começava a manifestar demônio. E ele falou, foi assim. As primeiras vezes que eu comecei a pregar, no meio da pregação as pessoas ficavam endemoniadas. E ele começou a falar, será que Deus tem um propósito comigo nisso? E ele começou a chamar as pessoas no altar e as pessoas eram libertas. Olha que coisa interessante. Sabe, você tem que começar a pensar o que você faz, que tem um resultado, que você fala, uau, só Deus podia ter feito isso. O que você faz, que aquilo faz assim, flui. Alguns anos atrás, eu perguntava isso para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Sabe, eu vejo que meu esposo ministra e tem assim, aquela glória. Eu gosto de pregar, eu acho que nós somos bons comunicadores. Mas eu dizia, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que eu sinto que flui. E eu comecei a buscar isso de Deus. E eu tive um sonho, Deus falou comigo claramente. E o Senhor me mostrou nesse sonho que quando meu esposo pregava, os céus se moviam rapidamente. E se moviam. Eu falava, uau. Aí eu subia no púlpito e eu pregava. E eu saía e eu dizia, ai, foi uma bênção, Foi maravilhoso. Aí o povo falava assim, foi bom. Mas eu não via o céu se movimentando tão forte. E aí, quando eu ainda estava nesse sonho, eu via pessoas ministrando libertação para mim, libertação. E eu falei, amor, o que Deus quis falar comigo? Que Ele é o meu pastor, E a gente começou a conversar ali. Ele falou, amor, e ele disse o seguinte, deixa eu te falar, é o que eu sempre digo para você. Maírla, flua mais no profético. Isso há bons anos atrás. E o Ricardo começou a falar, amor, quando você prega é uma bênção. Mas quando você ora, acontece alguma coisa. O negócio começa, por isso que eu já vou terminar essa pregação aqui. Para orar por você, E ele falou assim, quando você começa a orar, Deus começa a se mover, amor. E ele sempre dizia, pregue menos, ore mais. Deus começa a se mover, canta, é no profético. E queridos, desde então, há anos atrás, é tão maravilhoso, porque eu aceitei este manto. E eu falei, Deus é o Senhor então, é o Senhor em mim, através de mim. Eu recebo, porque eu queria ficar sendo meu marido. Eu queria ficar sendo fulano. E você precisa ver o que flui. O que as pessoas estão dizendo. Uau, obrigada. Aquele aconselhamento mudou a minha vida. Uau. Aquele bolo que você me serviu, porque tem o dom do serviço, mudou a minha vida. Eu não sei. Mas Deus está concedendo
essa noite eu profetizo um espírito de revelação, para que você possa identificar tanto o seu talento natural, como os dons espirituais. Amém. Hoje o Senhor diz para você: eu quero te usar. E mais, eu vou ler mais uma vez esse versículo de Isaías 49, no verso 3. Ele diz: ei, o Senhor disse Israel, mas eu quero falar o seu nome. Ele diz Ingrid, ele diz Marcelo, ele diz Adriana, ele diz Caio, ele diz Márcia. Hoje o Senhor diz: ei, você é o meu servo, e por meio de você eu vou mostrar a minha grandeza. Não é tempo de você ficar parado. Talvez você está aí dizendo: Senhor, fala comigo. Como é que o Senhor vai me usar nesse tempo que nós estamos vivendo? Dias desafiadores, queridos. Dias que a gente não imaginava viver. Meu Deus, caóticos no que diz respeito à política, ao governo, enfim. Quem está por dentro aí sabe o que eu estou falando. Mas Deus quer usar eu e você de alguma maneira. E talvez você estava até hoje dizendo: Senhor, me usa, esperando um anjo aparecer no seu quarto e dizer: eis que te digo. Mas eu quero te falar, Deus está falando agora. Eu ouso dizer isso no nome de Jesus Cristo. Eu ouso dizer para você, porque Deus está dizendo: eu quero usar você. Você que está com esses projetos de fazer algo na internet para levar a palavra de Deus. Você que está com um projeto de abrir esse delivery online, de vender algo e na caixinha ter algo escrito, um versículo da palavra. Eu não sei, Deus quer usar você. E Ele quer usar você. Esses talentos que Ele te deu têm propósito. Eu quero finalizar, a gente já vai começar aqui nesse manto. Eu tenho muito temor, queridos, muito temor, porque essa vida é tão passageira. Nós estamos vivendo tempos. Eu estou aqui em Curitiba, e um dos propósitos que eu e meu esposo viemos aqui, queridos, é consolar uma viúva que perdeu o seu marido nesses tempos difíceis. Um que faleceu tão novo. Então nós estamos vivendo tempos onde a gente vê que a vida é tão passageira. E agora é tempo de, mais do que nunca, você e eu abrirmos os nossos olhos para o eterno. Fazermos coisas que vão ter peso eterno. Fazermos coisas onde a Bíblia diz: não acumulei tesouros no céu, na terra, aliás, onde a traça e o ladrão roubam. Acumulem tesouro no céu. É tempo de nós estarmos usando os nossos talentos. A gente vê quando o Senhor diz ali: eu te dei talentos. E tem o homem que diz: Senhor, eu tive medo e eu escondi os talentos. Ah, Deus, eu tive medo e eu guardei os talentos. E o Senhor diz algo para ele, o Senhor o critica. A um o Senhor diz: aparta de mim. Mas aquele que pegou os seus talentos e disse: Deus, talvez você está aí diante de Deus hoje dizendo: Deus, tudo que eu tenho parece tão pouco. Tudo que eu tenho, Deus, são só 2 peixinhos e 5 pães. Mas o Senhor te diz hoje: me dá o que você tem, e você vai ver que eu vou multiplicar. E eu vou alimentar a muitos. Chega de olhar para você. Chega de olhar para a sua capacidade. Chega de olhar para aquilo que você pode ou não pode fazer. Porque não é você, sou eu através de você, diz o Senhor. Aleluia. Chega de colocar limites. Feche os seus olhos onde você está. E eu gostaria que você já desse um retorno a Deus dessa palavra. Oh, rakalabasha katarabasa. Oh, rebalabashondre kalabakasharabasa. Ah, remalabasha. A unção do Senhor sobre a sua vida. Ele falou conosco hoje. E Ele quer, e eu quero profetizar, Ele vai realizar o sobrenatural através de você. Continue nessa graça, nessa unção. É só dizer como Jesus. É só: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E você vai se surpreender com o que Ele vai fazer em você e através de você. Deus te abençoe.
Deus abençoe muito você. E eu quero dar uma oportunidade àqueles que estão ouvindo essa reunião agora à noite, e você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Agora é o tempo, agora é a hora. Não espere mais um dia. Vocês acreditam? Eu peguei um Uber antes de vir para cá. E quando eu entrei ali no Uber, Deus começou a me mostrar. Esse motorista, ele está com ideia de suicídio. Ele está pensando em se matar. Está com ideia de desespero. E eu falei, Senhor, é agora, me dá a estratégia aqui, como é que eu vou falar? E eu comecei a conversar com ele. Pois é, Curitiba está assim, que coisa Curitiba, né? Olha, está tão parado. Ele começou a conversar. Eu falei, pois é, eu quero te dizer que Jesus ama você. Deus tem um plano na sua vida. E eu comecei a falar, e aquele homem disse, eu sou desviado. Eu tive muita decepção na igreja, com pessoas da minha família. Eu olhei para essas pessoas e eu me afastei de Deus. Eu falei, pois hoje é dia de voltar. E aqui nós fizemos uma oração. E eu disse para ele, o tempo é agora. E eu quero dizer para você, e aquele homem se rendeu, aceitou a oração. Eu quero dizer para você da mesma maneira, a hora é agora. Não espere amanhã. Nós estamos vivendo dias onde pessoas não têm tido o amanhã. O tempo é agora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, feche os seus olhos aí onde você está. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa te servir todos os meus dias. Amém, amém.